Deus é bom, amém? E a sua misericórdia dura para sempre. Querido, feche seus olhos, fale: Deus, fala o meu coração hoje. Eu tenho fome, eu tenho sede, e eu quero ouvir só a sua voz. Eu não quero sair daqui, Pai, do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair melhor, eu quero sair cheio, eu quero transbordar para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Senhor, Tu conheces e sondas o meu coração. Portanto, Senhor, que o Senhor use de bondade e misericórdia comigo, no nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 3, em nome do Senhor Jesus. Se você perceber que alguém está do teu lado e não tem a Bíblia, acompanhe com ela em nome de Jesus. Mateus é o primeiro dos evangelhos, cronologicamente não, mas escrito sim, colocado aqui sim. Na verdade, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, mas foi colocado primeiro Mateus, porque aqui tem a árvore genealógica do Senhor Jesus, tá? Mas o primeiro evangelho escrito foi o livro de Marcos. Todos acharam? Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o reino, é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os pecados. Só até aqui por enquanto, Pai querido. Eu quero mais uma vez me submeter à Tua vontade perfeita e agradável. Pai, eu não tenho nada a dizer, mas Tu tens. Lamando caia choromahai. Fala por meio da minha boca, Senhor. Mas que seja a Tua voz, que seja o Teu Espírito, que seja o Teu direcionamento, Senhor, e que a Tua palavra vá e produza resultados que permaneçam até a eternidade, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender algumas coisas nessa noite. Queridos, a igreja tem estado muito ocupada. O cenário da igreja está um cenário muito ocupado com tantas coisas, menos com a vontade de Deus. A igreja tem focado em coisas que foram finalizadas há muito tempo. E nós precisamos voltar à mensagem original, ao sermão original, para o propósito original, para o qual Deus criou a humanidade. Irmãos, a mensagem mais importante e eficaz que existe é a mensagem do reino. Jesus anunciava: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. João Batista anunciava o reino. João Batista anunciava o rei, o Messias, o Salvador. Quando nós olhamos para a Bíblia, e não sei se você sabe, mas entre Malaquias e Mateus há uma distância de 400 anos de silêncio absoluto de Deus, onde Deus não falava por meio de profetas. Deus silencia. Deus não quer falar.
Finalizando em Malaquias, Deus se cala. 400 longos anos de silêncio. Querido, sinceramente, eu fico contando as horas para o culto chegar. Eu tenho sede, eu tenho fome, e não contente só com o culto, eu busco todo dia. Eu medito dia após dia, hora após hora. O tempo que tenho, medito. E quando medito, a palavra fala ao meu espírito. Eu não sei como você consegue, eu não sei como alguns não conseguem manter-se uma vida em Deus. Quando eu mantenho uma vida em Deus, os resultados comprovam com quem eu ando. Quando você fala com quem você anda, você vai saber exatamente o que vai acontecer depois. Eu vou dizer para você, querido, que a religião é a maior inimiga da igreja. Alguém às vezes fala para mim, ser religioso, não, Deus me livre. Porque a religiosidade, querido, ela prende você. Ela prende você em dogmas. Ela prende você em condições e culturas humanas. Mas quando você conhece a Deus de verdade, querido, nós transcendemos a religião, porque culto é relacionamento. Quando você tem um encontro com Deus, você não fica mais contente em apenas participar do culto, você quer fazer parte de todo o processo. A Bíblia é um livro que nos faz entender que é possível alguém estar tão ocupado fazendo algo errado, que você pensa que está certo. Eu me lembro que a minha mãe, ela dizia assim, não fala com crente não, hein, que esse povo é tudo doido. Esse povo é maluco da cabeça. Eles falam até árabe, sei lá que eu entendo de árabe. Só que não era árabe, eram línguas espirituais. Olha a ignorância, irmão. Para a glória de Deus, aquela mulher religiosa que obrigava a gente para a igreja, e a gente ficava ali, você fica aí, senão o padre vai brigar com você. A criança ficava até tremendo de medo, nem mexia, nem respirava. Não fazia, neguinho fazia xixi nas calças, mas não pedia para ir no banheiro. De medo. Só que, querido, Deus não imprime medo. Religião imprime medo. Mas quando a gente conhece a Deus de verdade, Ele te ensina relacionamento. Ele te ensina que o que não é o que é. Ele pega alguém que não vale nada, transforma, limpa, purifica e faz dele um pregador. Ele pega uma família arruinada, falida, destruída, um casamento em ruínas e transforma de dentro para fora. Ele tem poder para fazer o que os homens e a religião não podem. Por isso eu estou falando para você, a religião é a maior inimiga da igreja. Algumas vezes você está fazendo algo errado por tanto tempo que você sente medo de mudanças. Você, mesmo sabendo agora que estava errado, pois isso não iria entristecer. Aí você pensa, não, mas e agora se eu sair da minha religião, a minha mãe vai ficar triste. Saia da religião para conhecer a Cristo de verdade. Outro dia, eu fiz uma experiência com os meus filhos. E eu tenho até prova aqui, porque alguns irmãos me pegaram lá no flagrante. Só que eu não estava fazendo nada escondido, porque eu não tenho nada para esconder mesmo. E aí eu estou sempre falando para eles a diferença do catolicismo, do espiritismo, a diferença do reino de Deus, de um relacionamento. E eu falei, vamos lá na missa, vamos lá ver como é que é. Eu levei eles lá, irmão. Eles sentiram. Ô pai, fiquei assim meio... Porque nada melhor do que eles terem a própria experiência.
Aí eu saí da igreja católica e encontrei 2 irmãos da igreja Ágape, me esperando assim, ó. Desconverteu, bispo? Johnny e Susan, encontrei os 2. Aí saiu da igreja católica com 2 filhos. Ó, meu, o homem tá doido. Ele prega na igreja evangélica e leva o filho dele na igreja católica. Não, eu só levei eles para ver qual a diferença. Malaquias 3,18 fala que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. Deus não é religião, querido. Aliás, Deus não é budista, Deus não é islã, Deus não é evangélico, Deus não é católico. Deus é soberano. A gente insiste em colocar Deus numa caixa. Deus é muito mais que isso. Deus é relacionamento. É óbvio que eu tenho que estar num lugar que mais se parece com a palavra. Como é que eu vou estar num lugar se a palavra diz que o Senhor abomina a idolatria? O que é idolatria? Quando eu me prostro diante de um pedaço de uma imagem que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não podem pegar, que tem pés, mas não andam. Outro dia eu vi uma imagem, eu fiquei bem até numa condição, havia uma procissão, não estou falando mal de religião, não é isso, mas para você entender, 4 homens carregando uma imagem enorme. Eles vão carregando, não, 4 não, eram 6. E de repente a imagem cai, bate na cabeça de um, aí ele sai desesperado, solta. Aí a imagem cai no chão, despedaça tudo. Aí eu te faço uma pergunta: aquela imagem que não pôde se salvar, pode salvar alguém, meu irmão? Aquela imagem que quase matou o homem com uma pancada de gesso na cabeça, pode livrar alguém dos dias maus, da enfermidade, da dificuldade, da opressão, da depressão? Não pode. Portanto, Deus é maior que a religião. Deus é relacionamento. Nós temos que parar de ser religiosos para praticar mais relacionamento. Jesus fez uma afirmação, ele disse: do tempo de Adão até Moisés, até João Batista, ele disse: a lei e os profetas têm sido anunciados. Moisés até o tempo de João Batista, a lei e os profetas têm sido pregados. Esse é um verso importante. Ele disse: mas agora. Por que ele fala mas agora? Jesus estava fechando uma era inteira com uma afirmação. Ele está dizendo todo o caminho até João Batista, até aquele momento em que ele estava do lado de Jesus. Jesus disse: a lei e os profetas foram anunciados. O que foi anunciado? A lei e os profetas. Diga: a lei e os profetas. A lei foi seguida por todos os cerimoniais da lei que Deus transmitiu para Moisés, para dar aos sacerdócios relacionados ao tabernáculo. Só que agora, querido, o templo somos nós. Os templos não são mais construídos por mãos humanas. Você é o templo que o Espírito Santo habita. Qual era a função do tabernáculo? Atrair a presença de Deus para a terra. Era um lugar onde o homem se relacionava com Deus. Agora, querido, você é templo do Espírito Santo. E quando você se tranca no teu quarto e você fala: Deus, quantas vezes eu preciso ouvir Deus? Todos vocês me procuram e falam: bispo, qual a direção de Deus? Só que quando eu ligo para o bispo Júnior, cai no meu próprio número, eu tenho que falar: Deus, aleluia. Nós olhamos o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, chamado também do Grande 5. Estes 5 livros contêm a lei. Depois deles nós temos a chamada, o livro dos profetas, os profetas maiores e profetas menores. Depois de Deuteronômio vem o quê?
Josué. O livro de Josué fala sobre como um povo foi introduzido na terra prometida. Josué era responsável para ensinar a palavra ao povo escolhido, separado, ungido na terra prometida. De Josué em todo o caminho até Malaquias são os profetas. Em todos os livros tem profecias sobre o Messias que viria. Em outras palavras, Moisés trouxe a lei, os profetas trouxeram o anúncio da vinda do rei. Por que os profetas foram importantes? Porque a profecia significa ver à frente, falar de algo que está por vir. Significa que você vê algo que está vindo e declara isso. Profetizar também é definida como uma previsão, e quando você vê algo antes que isto aconteça. O que os profetas estavam falando? Um dia o rei virá salvar. Só que eles profetizaram, mas não viram. Bispo, eu também não vi. Só que Jesus disse para Tomé: mais bem-aventurados os que não viram e creram. Porque eles profetizaram, mas eles não viram os sinais acontecendo. Nós não vimos, mas sabemos que ele é real. Que ele nasceu de uma mulher. Que ele nasceu da linhagem de Davi como profetizado. Da raiz de Jessé como profetizado. Quando você pega o Salmo 22, você vê uma declaração do rei Davi, exatamente da crucificação, numa visão perfeita. Quem está aí? E aí nós vemos, queridos, as profecias se cumprindo. E aí Malaquias termina, e o último livro do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento é uma preparação para a vinda do rei, do Messias, que está vindo restaurar aquilo que Adão havia perdido no jardim que estava no Éden. Nós perdemos o relacionamento, porque o homem pecou. O que nos separa de Deus é o pecado. O reino é o domínio de Deus que ele havia dado, mas que o homem perdeu no Éden. Os evangelhos relatam um momento em que os discípulos a caminho de Emaús estão decepcionados porque viram o Messias crucificado. Para eles a esperança tinha terminado. Só que Jesus falou: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Querido, às vezes você olha uma situação e você pensa: não tem mais jeito, não tem mais possibilidade. Quem disse? A palavra diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a caminho de Emaús, aqueles homens estavam frustrados, aqueles homens estavam tristes, aqueles homens estavam decepcionados, porque o Messias apresentado estava morto. Quem disse? Já era terceiro dia, e Jesus estava andando lado a lado com eles. Há momentos de tanta dor e decepção, que você não percebe que Jesus está andando lado a lado contigo. Às vezes parece que você está só parece. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei o Consolador. Mas mais que isto, Ele disse: eu pessoalmente estarei convosco até a consumação dos séculos. Alabachorecandalabás. Eu estive na tumba que Jesus Cristo foi colocado lá em Jerusalém. Lá está escrito numa porta de madeira: ele não está aqui, ele ressuscitou. Querido, no nome de Jesus Cristo, ele está vivo. E um dia nos encontraremos com ele nas alturas. Jesus não é religião, Jesus é relacionamento, pelo amor de Deus. Jesus é uma pessoa que te ama e que te amou tanto que deu a vida para salvar a mim e a você.
Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Quando nós olhamos as Escrituras, Jesus estava prestes a deixar a terra e estava andando com os discípulos, e de repente os olhos deles foram abertos e entenderam que a Escritura inteira falava sobre Jesus. Quando eu olho as Escrituras, e aí nós olhamos, por exemplo, o livro de Juízes. Juízes representa justiça. O que é justiça? Justiça é dar a alguém o que lhe é de direito. Jesus veio estabelecer justiça. Mas para estabelecer justiça e trazer você de volta, por causa do pecado, a morte dele na cruz era a justiça de Deus sobre ele, para que Deus não matasse a mim e a você. Ele preferiu levar o seu filho para o matadouro. Quem foram os juízes? Samuel, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Elon, Abidom, juízes. Pessoas que Deus usou para dar ao povo justiça. Eram pessoas que traziam ordem para o país e para a nação. Então Deus usa exemplos dos juízes para mostrar como o reino traria justiça. A palavra diz que Jesus é o sol da justiça. Sabe o que é, bispo? Eu estou tão aqui entristecido por causa da injustiça de alguém. Só que Ele é o sol da tua justiça. Só que essa justiça, ela vale para os dois lados. Ele não é injusto. Se você fez algo de errado, Deus é justo. O que é justiça? É trazer para o povo o que é legalmente dele, que lhe pertence. O que Cristo fez no livro que vem depois de Josué, Juízes, e depois vem o que? O livro de Ruth. O que é o livro de Ruth? Ruth é a moabita que veio com Noemi. Ruth é o livro da linhagem do Messias. Ruth é um livro de inclusão social. É uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, como eu e você não fazíamos, mas Deus olhou para nós e nos abençoou, nos remindo, nos redimindo e nos trazendo para perto. Ruth representa a integração de todos os povos, línguas, raças, dentro da linhagem do Senhor Jesus. Qual o próximo livro depois de Ruth? 1º e 2º Samuel. Onde o povo pede o quê? Eu quero um rei. Eles estavam acostumados a ver todo mundo ter rei, eles queriam também. Só que eles estavam sendo governados pela teocracia, Deus sobre eles. Só que por ver todo mundo tendo rei, eles queriam um rei também. Deus estava falando: espere, eu vou preparar um rei para vocês que é sem igual. Mas eles disseram: queremos um rei. E aí eles escolhem um homem bonito, forte, um homem de família nobre chamado Saul, que foi a pior decepção de Israel, o primeiro rei. Depois vem um outro rei. Quem era o outro rei? Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que também errou. Quando nós olhamos as Escrituras, nós olhamos que o povo foi continuamente pecando e errando. Quando nós olhamos a Escritura, nós olhamos que Davi tinha favor de Deus. Então ele disse que estabeleceria o seu trono como um modelo. Isso que Davi está dizendo significa que quando você estuda sobre Davi, lembre-se que você está estudando sobre a vida em um reino. Embora nós estamos na terra, nós estamos num reino. Você faz parte do reino de Deus na terra. Quando nós olhamos para Davi, Davi tinha se tornado um profeta, e ele profetiza sobre o Senhor que era o seu Senhor. Quando Davi, ele falava de um rei, ele fala que haveria um rei melhor que ele, maior que ele, com um reino mais expressivo que o dele. Tudo é sobre reino. Depois vem Crônicas, que fala sobre o quê? Sobre história. A história dos reis que vieram, mas a palavra diz que todos pecaram. Depois vem o livro de Esdras. Esdras é quem? Um profeta. Por quê? Porque os reis se corromperam.
Deus está continuamente tentando acertar com alguém esse relacionamento, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Rakandalabarabas. Nos tempos ainda de Esdras vem Neemias. Quem era Neemias? Um homem usado por Deus para provar para nós que ainda há esperança de restauração. Depois vem Esther. Depois de Neemias vem Esther. Amém? Por que vem Esther? Por que Deus usou uma mulher? Porque os homens não estavam correspondendo à altura. Ei, mulheres, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se os homens não corresponderem, Deus vai levantar vocês como instrumento de glória. Porque a religião fala o seguinte: não pode ter pastora. Não, mulher não prega. Um dia um cidadão falou assim: se continuar a mulher pregando nessa igreja, eu vou embora. Então, irmão, pode ir embora, porque elas vão continuar pregando, porque aqui elas também têm vez. Aleluia! Nós estamos numa geração, querido, que os homens não estão se levantando. Que se levantem as Esther de Deus. Aleluia! Os homens não gostaram muito disso, não. Nem as mulheres não deram nenhum glória a Deus. Aleluia! Se os homens não forem usados, Deus vai levantar vocês, mulheres, com poder e grande glória. Diga amém, mulheres. Vocês são responsáveis também pelo reino. Vocês também serão uma resposta para esta geração. Aleluia. Se os homens não falarem, Deus vai levantar as mulheres. E se as mulheres não se levantarem, Deus vai usar até as pedras. Mas o reino vai ser anunciado. Glória a Deus. Aleluia. Esther é uma grande líder da história, uma mulher magnífica. Deus está quebrando regras para mostrar que Ele tem autoridade e está dando autoridade para quem o buscar em espírito e em verdade. Quem disse que Deus não pode usar mulheres? A primeira pessoa que anuncia Jesus ressurreto era uma mulher que era uma pecadora que foi salva. Glória a Deus. Deus quer usar todos. Se os homens não se posicionarem, Deus usa mulher, Deus usa criança, Deus usa pedra, Deus usa quem Ele quiser. Deus já usou até uma mula, meu irmão. Aleluia. Porque quando Ele tem um propósito, o propósito vai ser anunciado. Aleluia. Deus está quebrando paradigmas. Depois de Esther vem quem? Vem Jó. Quem é Jó? Jó simboliza o fato de que não importa o que aconteça, o reino de Deus ainda vencerá. As portas do inferno não prevalecerão. Depois de Jó vem Salmo. Salmo é um livro de música. É um livro de músicas que fala sobre um rei. Glória a Deus. Aleluia. Quando a palavra fala salmodiai, ela está dizendo: dê glória ao rei. Davi foi o primeiro rei que Deus usou para ser modelo do seu reino. Depois vem Provérbios, que foi escrito pelo seu filho Salomão. Salomão escreveu a sabedoria de Deus em seus livros, indicando como deveria ser a vinda do reino, como deveria ser a vida no reino. Deus nos ensina ética, moral, convivência, paixão, amor, diligência no trabalho, caráter, honra. Todo livro é sobre a construção da pessoa que vive no reino. Porque não adianta você falar que é crente e ser mau caráter. Não adianta você falar que é crente e dar mau testemunho. Depois vem Eclesiastes, que continua falando sobre a sabedoria de Deus. Eclesiastes é tremendo, porque fala o seguinte. Na verdade ele fala para nós e nos provoca a verdadeiros valores. O livro começa a dizer assim, ó: vaidade,
Vaidade, tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há caixão, por melhor e mais caro que seja, que pode levar o teu dinheiro, o teu carro, a tua fama. Ninguém pode construir um caixão para levar diplomas. Ninguém pode construir um caixão para levar dólar, euro. Querido, entenda uma coisa. O livro de Eclesiastes fala de valores importantes que você não pode comprar com o dinheiro que você tem. Há uma coisa que o homem deveria fazer. Olha o que esse livro ensina. Há uma coisa que o homem deveria fazer: obedecer a Deus e seus mandamentos, para que se prolongue os seus dias. Eu tenho falado uma coisa importante. Não basta você viver. A sua vida tem que fazer sentido na vida de alguém. E a sua vida só vai fazer sentido na vida de alguém quando você anunciar a ela o reino de Deus e a sua justiça. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, de nada te adianta. Depois vem Cantares de Salomão. É um livro de intimidade. É um livro que fala de um noivo e de uma noiva. Fala, querido, nas entrelinhas da igreja e de Jesus Cristo. Fala da intimidade da igreja com Jesus Cristo. Aleluia. O problema de Salomão é que ele não praticou aquilo que pregou. Querido, você pode entrar e sair daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos. Se você não decidir por uma transformação, Jesus não entra. Não é porque você tem 10 anos de crente que você é crente. Querido, quando que eu sei que alguém é crente de verdade, que alguém é filho de verdade? Querido, você fala com alguém. Como que eu descubro, bispo, Deus de alguém? Anda com essa pessoa um dia, 2 dias, uma semana. O que ela mais falar no dia é o Deus dela. Se ela falar para você de carro, o Deus dela é carro. Se ela falar de você para você numa semana inteira só de trabalho, o Deus dela é o trabalho. Se ela falar para você um dia inteiro de coisas, o Deus dela são coisas. Eu descubro o Deus de alguém quando ela fala. O que você mais fala é o Deus que você serve. Por que Salomão, querido, caiu? Porque ele nunca aplicou aquilo que aprendeu. Não adianta você entrar na igreja, ser ministrado e não colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Nós não podemos ser mais ouvintes negligentes. Nós não podemos ouvir e esta palavra não criar em nós um incômodo espiritual. Aleluia. Aí nós temos os profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então todos os livros após Salomão são de profetas. Deus está dizendo basta, não adianta, eu não vou dar mais chance. Então Deus levanta profetas, um após outro, a cada livro um profeta, um rei, e todos falharam. Mas aí os profetas falaram de quem? Deus vai levantar o Messias, raiz de Jessé, da tribo de Judá, querido. E aí vem quem? Depois de 400 anos de silêncio, depois de 400 anos de silêncio, aparece João Batista no meio do deserto, anunciando a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. A sua vida, seu ministério, sua família tem que fazer sentido.
A sua vida espiritual tem que ser uma vida de paixão. Sabe o que Deus está fazendo hoje, querido? Deus está dizendo: não adianta você ser religioso, eu quero que você seja íntimo comigo, para que eu possa te revelar os segredos do meu reino. Alabarabás. Bispo, por que Deus não me usa? Porque você não tem intimidade com aquele que é dono do poder. Bispo, por que eu não consigo? Porque você não tem intimidade com a palavra. Porque você está tão ocupado com tantas coisas, menos com a palavra. Mas nesta noite o Senhor está chamando a mim e sua atenção, dizendo: eu estou pronto para ouvir a tua voz, e eu estou pronto para que a partir da sua vida eu dê uma resposta a esta geração. Alabarabassoremai. João Batista perdeu a cabeça dele por anunciar o reino. Nós não queremos perder nem tempo. Nós não queremos sair de casa para ouvir a voz do Salvador. Nós não queremos perder tempo. Nós gastamos horas e horas com controle remoto, mudando canal após canal. Aí a gente para naquela porcaria daquela Globo, que não tem nada que preste, que só tem lixo, que só tem difamação, mentira, homofobia, que só tem pornografia, que só tem desgraças e tragédias. E a gente fica lá colado naquela rede maligna. Ao invés de ir para a Globo, vai para a presença. É que quando eu vou ler, bispo, eu começo a dormir. É porque ainda não é tão importante para você. Porque na novela do Plim Plim você nunca dorme. Um dia Jesus, no Monte da Transfiguração, ele reúne Elias e Moisés. Ele se encontra no Monte da Transfiguração com quem? Com Elias e com Elias representava os profetas, Moisés representava a lei, e Jesus representava a graça de Deus. Só que ali eles estavam falando: o papel da lei termina aqui, o papel dos profetas termina aqui, e agora é graça. Você foi salvo pela graça. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aleluia, aleluia. Querido, essa noite Deus quer chamar a sua atenção. Essa noite Deus quer falar com você. Hoje eu quero mudar o teu entendimento. Eu quero usar a sua vida aonde você for. Eu não perco oportunidades. Essa noite o Senhor está falando para você: o meu reino é a coisa mais importante que você pode ter. Nada pode ser mais importante na tua vida. Teu é o reino, teu o poder e a glória para sempre. Querido, Jesus morreu por causa do reino. Hoje de manhã eu estava contando a história de Mohammed para os irmãos da igreja. Bispo, eu não conheço a história de Mohammed. Mohammed era um homem do Islã, um homem importante, um príncipe do Islã, e ele vai a uma cidade para matar alguns cristãos. E aí ele chega no hotel e ele encontra uma Bíblia na cabeceira da sua cama. E ele pega aquele livro e ele fala: eu tenho que ler esse livro para entender os evangélicos melhor, para entender os cristãos melhor. Aí ele começa a ler, e na medida que ele vai lendo, ele vai se convertendo. Só que de repente, aí ele se converte de verdade. Aí ele chega no pai dele e fala assim: pai, a partir de hoje eu não sou mais do Islã,
A partir de hoje eu sou de Cristo. Então você está deserdado e expulso de casa. Se você não sair agora, eu mato você. Ele foi encontrado por um pastor mendigando pão no meio da rua. E o pastor para perguntar a ele o que tinha acontecido. Ele fala: pastor, sabe o que aconteceu? É que eu declarei que Jesus é o Senhor da minha vida, e o meu pai expulsou a mim de casa e tirou a minha herança, e eu estou aqui, eu virei mendigo na rua. O pastor pega aquele homem, coloca dentro da casa dele, e aquele homem se torna um missionário. Esse homem que se torna missionário casa com a filha deste pastor. Halabanaia. Há um missionário aqui do Brasil que acompanha esse Mohamed. E um dia eles combinaram de se encontrar logo cedo, e o Mohamed não chega. Mas o que aconteceu com o Mohamed? Ele nunca atrasa. Mohamed era um motorista agora. Ele levava esse missionário pelas missões. Mohamed não chega. E Mohamed atrasou, e Mohamed nunca atrasava, mas naquele dia ele atrasou. Aí o Mohamed chega todo rasgado, todo apanhado, todo sangrando, e fala: pastor, me perdoa, eu me atrasei. O que aconteceu com você, Mohamed? Por que você está todo estrupiado desse jeito, homem? Não aconteceu nada não, vamos lá, vamos evangelizar, vamos levar a palavra. Não, eu quero saber. Eu quero saber o que aconteceu com você. Nós vamos para lugar nenhum. Você vai me contar agora, Mohamed, o que aconteceu. Não, é porque não é que aconteceu, acontece sempre. As minhas filhas apanham todo dia quando elas vão para a escola, porque elas são cristãs. Aí ele disse: essa noite eu fiquei com muita vergonha, porque eu quase neguei o nome de Jesus. Como é que é, Mohamed? Como você nega o nome de Jesus? Não, eu vou te contar o que aconteceu. Essa noite entraram na minha casa, me bateram muito por causa do evangelho, para que eu não negasse o nome de Jesus. Bateram na minha esposa para que ela negasse, nós não negamos. E aí de repente eles me amarraram, estupraram a minha mulher na minha frente. E eu fiquei com vergonha, porque eu tive vontade de desistir. E a minha esposa estava sendo estuprada, e ela disse: Mohamed, não nega o Senhor. Não nega, não nega, não nega. E ele disse: pastor, eu estou muito envergonhado, porque naquele momento que acontecia aquilo, eu tive vontade de negar o nome de Jesus. Aquele pastor que cuida daquela missão disse: eu vou arrumar um jeito, vou levar você embora daqui. Você não vai ficar mais aqui. Você não vai ficar. Eu vou pegar tua família, eu vou pegar teus filhos. Isso nunca mais vai acontecer. Eu vou levar você para o Brasil. Eu vou pegar missão e você vai fazer missão lá no Brasil. Porque eu não vou ver você morrer, não. Mohamed olhou para ele e disse: o senhor não está entendendo. Eu já morri no dia que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. E eu não vou sair. Sabe o que é isso? Convicção. Hoje os homens negam Jesus por nada. Hoje, por nada, nós deixamos de vir no reino. Nós deixamos de cumprir uma tarefa. Nós deixamos de vir à igreja. Nós deixamos de cultuar. Nós deixamos de adorar. Às vezes porque você se decepcionou com um irmão da direita ou da esquerda, ou com um pastor da igreja, ou com um bispo da igreja. Aí você diz: vou embora. Querido, em nome de Jesus Cristo, independente do nível da tua decepção com os homens, nenhum homem, nenhum profeta, nenhum rei morreu para salvar você. Eu não posso abandonar a missão porque alguém me feriu, se Jesus foi ferido no meu lugar primeiro. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Eu não sei qual o teu nível de intimidade com Deus.
Eu não sei o que você já abriu mão pelo reino de Deus, mas eu tenho algo muito importante para te dizer nesta noite. Nesta noite nós vamos sair do nível raso, e nós precisamos entrar num nível de intimidade mais profundo. Você vai ser um crente e sair da superficialidade para ser crente de verdade. Nada vai parar você. Às vezes, queridos, parece que bispo, pastor não tem problema. Quem disse? Tem muito mais que você. Só que a maneira que eu encaro os desafios é crendo que maior é aquele que está em mim, e que eu tenho tudo o que eu preciso para ser mais que vencedor. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas eu aprendi algo e eu quero te ensinar isso nesta noite. Às vezes há lutas tão profundas e você fala: Deus, será que eu vou aguentar? Aí alguém me liga: bispo, eu estou com um problema. Aí outro liga: bispo, eu estou com um problema. E enquanto eu estou cuidando do problema de um, de outro, sabe o que está acontecendo? O céu está trabalhando na minha casa. O céu está trabalhando na vida dos meus irmãos. O céu está trabalhando em lugares que eu não posso chegar agora. Enquanto eu posso chegar até onde eu posso, Deus chega onde eu não posso. Querido, quero um conselho: busque o reino, a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Há pessoas que nunca abriram mão de nada pelo reino neste lugar. Isso é humanismo, você no centro. Jesus tem que estar no centro e você do lado de fora, porque quando você coloca Ele do lado de dentro, Ele arruma as coisas do lado de fora que você não consegue. Às vezes eu estou debaixo de pressões tão grandes, às vezes eu estou debaixo de situações tão pesadas, às vezes tem coisas da igreja tão difíceis de serem resolvidas, tem situações tão emblemáticas, eu falo: Deus, como eu resolvo isso? E aí Deus fala assim comigo: vem que eu te ensino. Vem para a minha presença que eu te ensino. Sabe, querido, às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, às vezes a gente está tão ansioso com tantas coisas, mas uma só é necessário: intimidade. Há coisas que você não resolve de pé. Há coisas que você resolve com o joelho no chão e cara no pó. Porque quando você se humilha, Ele resolve aquilo que você não resolve. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu não sei qual o teu nível de luta e problema, mas eu não conheço Deus de ouvir falar. Eu conheço Deus de andar com Ele. Não estou falando isso para vanglória, mas eu estou falando para você que é possível. É possível um pecador estar na presença de Deus. É possível Ele te ajudar a resolver um problema indissolúvel, um problema impossível. Eu passei 2 semanas, 1 semana e pouco tentando resolver um problema da igreja, usando intelecto, porque às vezes a gente esquece. A inteligência às vezes é um problema, porque a inteligência fica tentando resolver coisas, e aí o intelecto vai: não, eu resolvo isso aí. Só que aí a demanda é tão enroscada, aí você fala: meu Deus, o trem é mais enroscado do que eu pensava. Um dia eu fiquei 2 semanas tentando resolver um problema e não conseguia. 3 horas de joelho no chão. Papai falou assim comigo: sabe como é que você resolve aquele problema lá? Assim.
assim e assim. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? A intimidade revela lugares que você desconhece. Intimidade abre portas que seriam impossíveis serem abertas com chaves normais. Intimidade chama à existência coisas que não existem. A intimidade resolve problemas que homens não resolvem, que doutores não resolvem, que médicos não resolvem. Mas ele resolve. Por isso que Paulo fala assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem é o teu Deus? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente limita o poder de Deus na nossa limitação humana e natural. Quando a tua força termina, ele começa. Quando o seu intelecto termina, ele começa. Quando você não pode, ele começa. Quando as muralhas chegam, ele destrói as muralhas sem usar uma marreta. Foi assim que ele fez em Jericó. Quando ele quer, ele faz o impossível acontecer. Eu não sei o nível do teu problema, mas permita-me dizer uma coisa: o teu Deus é maior do que esse problema que você tem enfrentado. Deixa Cristo viver em você. Deixa Ele realizar em você e através de você o que você não pode resolver sozinho, sozinha. Porque tem gente que pensa assim: não, o dia que eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz. Mentira. Se isso fosse verdade, não tinha milionários se jogando de prédio. Sim ou não? Se dinheiro fosse lugar de felicidade mesmo, não tinha gente milionária dependente de medicamento para dormir. Amém? O dia que você entender para que você veio e que o propósito de Deus é maior do que o seu sonho, você vai parar de sonhar o seu sonho para viver o sonho de Deus para a sua vida. E aí você vai entender o que é relacionamento de verdade. Confia nele e o mais ele fará. Bispo, se eu falo isso, você não sabe o tamanho do meu problema. Eu estou falando isso porque eu estou falando para você do tamanho do Deus que você serve. A questão não é o tamanho do problema. A questão é ter um Deus que resolve coisas que homens não resolvem. Você está aí, não? Intimidade é tudo. Relacionamento com Deus é tudo. Se você sair daqui entendendo isso, você vai parar de sofrer pelo amanhã. Deus já está resolvendo amanhã coisas que não chegou ainda. Deus já está tanto no amanhã que lá no Japão já é amanhã. E Ele já está resolvendo coisas do amanhã. Aleluia. Bispo, mas terça-feira não amanheceu no Japão, então Deus não pode. Ele pode porque Ele é alfa e ômega. E Ele sabe do fim desde o começo. Então aquieta teu coração, porque aquele problema que nem chegou da semana que vem, você está preocupado, Deus já deu uma solução. Aquietai e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã.